Nós estamos dando início à nossa programação Aprendendo a Empreender com o Empreendedor, e esse programa tem por objetivo trazer um impacto na sua vida, você que é jovem, você que é de meia idade, você que é da terceira idade, mas que quer fazer alguma coisa, ter o seu negócio próprio e saber quanto que custa isso, o preço dessas coisas todas. Então, esse programa tem esse objetivo, despertar em você o interesse e, através de entrevistas, e está aqui conosco o Everson, em cima da história dele, eu quero que você se desperte, realmente saber que tem um custo para a gente chegar a ser um empreendedor, alguém que tem um futuro brilhante aí na nossa carreira. Então, Everson, quem é Everson? Bom, meu nome é Everson Dearo Capobianco, eu sou natural de Campinas, São Paulo, estou em Lençóis há 5 anos, sou casado com a Gisele, pai de 2 filhos, a Amanda e o Pietro, de 7 e 5 anos, respectivamente. Sou, profissionalmente falando, eu sou eletricista, formado pelo Senai. Sou engenheiro eletricista, formado na Universidade de São Francisco. Não parei de estudar até hoje, então eu também tenho pós-graduação em pedagogia, MBA em gestão de instituições de ensino profissionalizante. Atualmente resido em Lençóis Paulista e trabalho no Senai já há 10 anos. Isso é um pouquinho do Everson. Ah, que bom. E qual foi a importância dos seus pais nessa caminhada sua? Na verdade, eu só consegui chegar até aqui hoje graças a eles, a toda a importância que eles sempre deram para a educação, tanto na minha vida como da minha irmã. E foram sempre muitas cobranças pelos resultados na educação e muito apoio naquilo que foi necessário para que a gente pudesse sempre galgar boas posições na vida. Eles sempre tiveram muito do nosso lado, nunca exigiram, apesar das condições difíceis, as condições financeiras não muito favoráveis, eles sempre exigiram da gente que tivéssemos bons resultados na escola. Não se preocupavam muito com que a gente trabalhasse, mas que estudasse bastante. Você chegou a ter na sua vida, Everson, alguma coisa nesse tempo seu de preparação, onde a sua turma, os seus colegas estavam preparados ou para um futebol, ou para uma balada, né, ou para uma noitada, e você tinha que definir, os seus pais ajudaram você a definir o seguinte: é isso ou é os livros para você chegar onde você chegou? Na verdade, a gente depende, principalmente quando a gente é muito jovem, nós não temos muita noção de como será o nosso futuro, ou o que a gente precisa trilhar para alcançá-lo. Então, eles sempre deixaram muito claro que eles estariam do meu lado, independente daquilo que eu decidisse, porém, que a gente dependeria muito de educação, muito de estudo. É algo que eles tiveram bastante dificuldade de ter acesso e sentiram o peso da falta que a formação fez na vida deles, e então eles sempre focaram nisso. Eu tive até a facilidade de, desde pequeno, já ter um sonho de trabalhar com eletricidade, então eu comecei isso muito cedo, mas minha mãe, ela sonhava com que o filho fosse engenheiro, mas nunca me forçou a isso. Meu primeiro emprego foi num balcão de uma farmácia, e ela até valorizou quando eu disse que por algum momento eu gostaria de ser farmacêutico. Então, contradizendo o sonho dela da engenharia. Mas por fim eu acabei prestando um concurso e entrando no Senai para fazer um curso de eletricista de manutenção. E aí aquele sonho de garoto que desmontava os brinquedos para tentar consertar voltou à tona, e aí eu continuei meus ensinos, todos eles na área de eletricidade. Você colocou uma coisa aí muito importante, que hoje a gente vê o seguinte: a decadência da educação. Existe todo um processo de coisas assim, essas cotas, cota para o negro, cota para o índio, cota não sei mais para quem. Mas você está dando uma informação que você sempre estudou numa escola
pública. Exato. E você acha, quer dizer, pelo fato, então, você chegou onde está, sempre estudando em escola pública. Sim. Isso por causa da dificuldade. E, com certeza, você teve que estudar muito mais além daquilo que você recebia na escola, né? O que você pode dizer para os jovens que estão nos ouvindo, que querem empreender na vida, né? Que às vezes não tem dinheiro, falam, não, mas isso aí é só para os ricos, né? Que estão estudando nas escolas particulares e tal. Como é que é isso na sua cabeça? O que você pode dizer para os nossos jovens sobre isso? De fato, quando você não tem a facilidade de ter uma escola melhor preparada, um material didático melhor elaborado, o esforço acaba sendo maior. Você tem que se dedicar mais, porque depende muito mais de você do que da estrutura que você está tendo acesso. Contudo, eu até hoje, trabalhando no Senai, eu tenho acesso a muitos alunos e recentemente eu ainda fiz um comentário com um grupo de alunos em que eu estava atuando numa aula prática, e eu disse para eles que a escola, quem faz é o aluno. Se o aluno se dedica, se o aluno se esforça, se ele vai atrás, o professor tem muita disponibilidade, ele tem muita vontade, por maiores que sejam as dificuldades. Então, o aluno consegue fazer a diferença na vida dele se ele se dedicar realmente aos estudos, independente de ser uma escola pública, uma escola privada. Me veio à mente aqui, Everson, uma particularidade. Eu era professor em escola particular de filosofia. E era interessante que eu dava aula sexta-feira, né? Às sextas-feiras, as 2 últimas aulas. Então você imagina uma escola pública dar aula nesse horário. E eu comecei a conquistar aqueles jovens porque eu dizia para eles o seguinte: eu não estou preocupado se você vem à aula ou não vem. A minha preocupação é que você tenha um foco na vida, que você chegue a algum lugar que você está determinando, está se disciplinando para isso. Eu dizia, então, cara, levanta a cabeça para você empreender a sua vida, para você ser dono do seu negócio, você não bater cartão e nem precisar ir cortar cana, porque a gente não sabe até quando, né? Porque a cana, com as máquinas chegando agora, também, daqui a pouco nem cana vai cortar. Mas Everson, o Senai em si é o seguinte: eu dei uma passeada agora recente, foi quando nos conhecemos e que eu convidei para estar aqui. O que o Senai... Eu fiquei lá muito impactado com essa tecnologia, porque eu achava o seguinte: o Senai é mais formar as pessoas para consumir tecnologia. Mas você me disse uma palavra na sua sala e falou, nós criamos tecnologia. Exato. Então, fala um pouco sobre isso, assim, porque o jovem às vezes está querendo fazer alguma coisa, está querendo sair até aqui da cidade e para fora, e de repente o Senai tem a resposta dele. O propósito do Senai é prover capacitação profissional para a indústria. E para que ele consiga atender às demandas que a indústria exige, ele precisa ter tecnologia. Se a indústria trabalha com tecnologia de ponta, o Senai também tem que ter essa tecnologia de ponta instalada em suas escolas. Porque senão você não consegue preparar o profissional do jeito que o mercado necessita. Então, de fato, nas escolas Senai, nós temos uma infraestrutura diferenciada. Posso falar com absoluta tranquilidade que as universidades não têm o parque tecnológico existente dentro de uma escola Senai. Olha que maravilha, né? E é um investimento que se faz necessário para que a gente consiga formar o profissional por completo. Então, não há muita economia, é feito um investimento altíssimo todo ano em todas as escolas Senai, para que esse nível de tecnologia seja mantido. E de fato, agora falando um pouco da escola de Lençóis Paulista, nós temos um diferencial que, além de aplicar tecnologia na educação, nós também temos uma fábrica que desenvolve produtos que não são comercializados e para atender as demandas do próprio Senai. Então, nós desenvolvemos alguns mobiliários específicos, kits didáticos para todas as áreas em que o Senai atua, e escolas móveis que permitem levar educação e tecnologia para lugares mais distantes ou que não se justifica a construção de uma escola pela demanda não tão grande, mas que requer capacitação profissional. Só interferindo, isso aí que você acabou de dizer tem a ver com aquelas carretas maravilhosas que vocês montam, equipam
Exato, é exatamente isso. As escolas móveis são carretas, caminhões, que dentro do baú tem uma verdadeira escola, com sala de aula, com recursos didáticos, recursos audiovisuais e os equipamentos que existem dentro das escolas mesmo e que são idênticos aos que existem na indústria. Então você tem uma escola móvel de soldagem, por exemplo, dentro dela você tem máquinas de solda, você realiza processos de soldagem exatamente iguais ao que a indústria utiliza para a fabricação de veículos ou de máquinas. E o que é mais interessante também é dizer que aqui em Lençóis Paulista nós desenvolvemos muita tecnologia, certo? Com funcionários da própria escola, são desenvolvidas escolas que são as primeiras do mundo. Então nós temos, por exemplo, uma escola móvel de nanotecnologia, cujo propósito é difundir essa nova ciência que está sendo muito empregada em diversos ramos da indústria, tanto alimentício como vestuário, químico. Então nós temos uma abrangência muito grande para a nanotecnologia e nós sabemos que o Brasil é um país carente de laboratórios, de pesquisa. Hoje a pesquisa está fundamentada basicamente nas universidades, então essa iniciativa do Senai São Paulo ela tem esse propósito de levar tecnologia desde as bases iniciais da formação do ser humano. Além disso, nós desenvolvemos recentemente uma unidade móvel para formar profissionais para trabalhar na indústria aeronáutica. Eu conheci essa carreta. Fala dela, porque eu fiquei impressionado com aquela tecnologia ali. Ela foi inaugurada há 15 dias e nessa carreta os alunos vão aprender toda a parte eletrônica que controla o avião. Os instrumentos de medição, os sensores, todos eles fazem parte dos conjuntos que estão equipando esta carreta. E dentro da carreta nós temos a célula de um avião real, certo? É toda a cabine, o que nós chamamos de cockpit do avião, que tem toda a parte eletrônica, a parte de controle do avião de verdade, está dentro desta carreta. Então, esse também é um propósito muito forte do Senai, que os alunos aprendam não só na teoria, mas também na prática. Então, para isso, nada melhor do que ter um avião mesmo dentro da carreta. Para poder estar exercitando, né? E o que é mais interessante é que tudo isso é desenvolvido por funcionários do Senai São Paulo. Não é contratado assessoria, nada de fora. Às vezes nós recebemos algumas orientações de alguns fabricantes, mas todo o desenvolvimento tecnológico, a transformação disso em kits didáticos, são feitas por funcionários do Senai. Que beleza. Eu vi na visita, Everson, eu vi um grupo de moças e uns rapazes brincando de jardinagem, né? Perfeito. Num kit lá, de um concurso que eles vão ter, não sei se no Rio de Janeiro, se em São Paulo. Esse vai ser em São Paulo. São Paulo. Eu queria que você falasse, que às vezes o nosso telespectador tem um sonho, fala, puxa, né? Tem uma paixão por essa questão da jardinagem, a gente vê ali, que é uma coisa de um padrão alto, assim, para a sociedade, e às vezes a própria alta sociedade não sabe que tem esses meninos sendo formados e meninas para isso aí, né? Eu fiquei, até eles me convidaram, falou, volta aqui que daqui uns 20 dias acho que nós estamos com o jardim pronto. Já está. Então preciso ir lá ver, pagar minha promessa de estar lá. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa jardinagem. Qual é o campo que há para o jovem? As duas meninas que você viu treinando lá, elas vão participar de uma competição que o Senai promove no estado de São Paulo, e é uma competição que ela chega a um nível mundial. Então essa competição aqui no estado de São Paulo ela é chamada São Paulo Skills. Ela vai acontecer agora a partir da semana que vem, a partir do dia 23, no AMB. E nessa competição os alunos são avaliados com relação às competências profissionais adquiridas nos cursos que eles frequentaram nas escolas Senai. Certo. Então, no caso da jardinagem, é uma modalidade nova para a gente aqui em Lençóis. Nós pegamos duas alunas do curso de mecânica de usinagem e desenvolvemos nelas as para a construção de um jardim envolvendo toda a parte de paisagismo. Então elas fazem o projeto do jardim, elas constroem o jardim, elas fazem o plantio das árvores, das plantas
que fazem parte do jardim montam até um lago. E tudo isso em impressionantes 22 horas. Esse é o período máximo que eles têm para construir um jardim do zero. E o que é interessante a gente destacar é que é um perfil profissional complexo. Ele requer inúmeras habilidades para trabalho em madeira, trabalho com pedras, trabalho com plantas. E eu vi lá, tem que criar a questão da água, né? Exato, o lago funciona, ele tem uma cascata, tem que ter a recirculação, ele tem que ter uma irrigação, o jardim, né? E tudo isso foi desenvolvido em treinamentos não muito extensos. Nesse caso em particular, as competidoras treinaram 2 meses. Aí vem a parte interessante, às vezes a pessoa fala, eu não quero fazer um curso no Senai porque o Senai, eu vou ter que trabalhar numa empresa e eu gostaria de ter a minha própria empresa, eu gostaria de ser um empreendedor. E aí a gente destaca que muitos alunos do Senai fizeram um curso, até começaram a trabalhar numa indústria, numa empresa da região, mas hoje desenvolveram sua própria empresa, que é o caso, por exemplo, de empresas de usinagem que partiram de um curso do Senai. Muitas empresas, só na cidade nós temos pelo menos 3 que são de propriedade de ex-alunos do Senai, empresas na área de manutenção elétrica. E no caso do paisagismo, da jardinagem, é algo que tem um valor agregado muito interessante. O custo da mão de obra é muito bem valorizado e é algo que é difícil da gente encontrar, não tem tanta disponibilidade. Então aqueles que se formarem nessa área têm um mercado de trabalho amplo para usufruir. Você acabou de fazer uma afirmação aí, e essas coisas me interessam por causa do nosso programa, que é Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. Então o Senai de Lençóis tem gerado empreendedores na prática, na vida da cidade e também fora da cidade. De fato, e é até complicado a gente contar quantos são, porque são muitos. Inclusive, vale a pena a gente destacar aqui, nós temos algumas parcerias dentro do município, uma delas com o próprio Centro do Empreendedor, que ele trabalha junto com a Diretoria de Geração de Emprego e Renda, e onde os alunos, além de terem cursos que já garantem a eles uma formação que permite eles montarem o seu próprio negócio, junto ao curso eles recebem um treinamento de empreendedorismo para que eles tenham noção de por onde iniciar a tua empresa. Tá joia. Deixa eu fazer uma pergunta, que depois eu vou voltar no Senai, mas eu queria fazer uma pergunta assim que a sua vida, você já falou que ela foi muito focada no estudo, foi disciplinada para poder estudar, você ia para os concursos para poder abrir espaço e tal. Nessa caminhada aí, você deve ter encontrado uma parceira, né? Alguém. Quando que acontece isso? Depois que você se formou, durante a sua caminhada, que leva você ao casamento, que leva você a ter filhos. Qual o relacionamento dessa questão hoje, assim, o diretor do Senai, que tem aí muita responsabilidade ali dentro, com a vida, o relacionamento marido, mulher, né? Como é que é? Como é que o Everson administra isso? É outra coisa assim que não é fácil, porque o trabalho ele demanda muito tempo da nossa vida, mas vem um pouco de casa ou de berço, como a gente está acostumado a dizer. Meus pais sempre foram muito unidos, meu pai trabalhando fora, minha mãe trabalhando em casa, nunca numa situação financeira muito favorável que permitisse muito luxo, mas sempre muito junto, a família sempre muito unida. E também é importante destacar, unidas em casa e unidas na igreja. E respondendo a tua pergunta, eu conheci minha esposa na igreja, nós estamos juntos já há 15 anos, e nesses 15 anos, algo que dá sempre bastante força para o casal, para a família, é a presença de Deus. Então nós sempre vivenciamos o nosso casamento dentro da igreja. Já levamos, hoje eu tenho 2 filhos, eles já frequentam também assiduamente, e isso supera todas as dificuldades. Na vida a gente tem bastante dificuldade, mas eu procuro dar bastante prioridade para a família, porque ela é o alicerce de tudo. É através da família que a gente consegue ter força para superar os desafios
e é de casa que vem toda a alegria que justifica os nossos esforços do dia a dia. Eu fico feliz de ouvir você dizer assim, Deus, né? Porque existe um mandamento, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois, amar o outro do jeito que eu me amo. E eu trabalho também na área de aconselhamento, e às vezes as pessoas chegam e dizem, não estou suportando mais minha esposa, ou a esposa não suporta mais meu marido e tal. Eu falo, você não está se amando. Exato. Né? Isso. Então, eu fico feliz de ver, e você quer empreender, veja bem, que o trabalho, essas coisas não devem interferir numa coisa boa, porque a vida cristã, ela é relacional. Então, tem que ter essa coisa, o trabalho, e no trabalho tem que ter muito relacionamento, né? Nós estamos aqui por causa de um fato de apresentação, o Ivan nos apresentou, e eu passei a ter uma estima e admirar a sua maneira de, clara, transparente, conversar e tal. Então eu fico muito feliz com isso. E me parece que você tem uma filhinha? Tenho 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. E eles têm tempo de brincar com o papai, o diretor do Senai? Com certeza. Na verdade, nós precisamos dar esse tempo. A presença do pai e da mãe é muito importante na vida das crianças. Eu tenho essa experiência de vida e eu tento favorecer ao máximo. Apesar do trabalho tomar bastante tempo, eu procuro dedicar o tempo que eu estou dentro de casa a eles. Então, já começamos cedo, acordamos juntos. Minha filha mais velha, tem 7 anos hoje, a Amanda, ela acorda cedo todos os dias para ir para a escola. Ela já sabe a importância que tem, e a gente prega bastante isso mesmo dentro de casa, a educação. Mas a gente já brinca um pouquinho de manhã antes de ir para a escola, e depois à tarde quando eu retorno do trabalho. Que bom. Isso é muito importante. Fico feliz. E você que está nos ouvindo, está nos vendo, veja que uma coisa não separa, né? Eu quero dizer para você, a maioria de muitos empreendedores, homens de sucesso, homens poderosos dessa terra brasileira, estão sem famílias, estão sem filhos. A maioria dos filhos nas drogas, filhas se prostituindo. E quando a gente pergunta, conversa com esses homens, eles dizem o seguinte: eu não tenho tempo, estou fazendo tudo para os meus filhos, para a minha esposa. E de repente chega lá no final, está sozinho, né? Então eu queria dizer, você que vai começar a empreender, cada coisa tem o seu lugar, né, na vida, e tudo envolve relacionamento. Então não perca isso, tanto com Deus, com você mesmo, com as pessoas ao seu redor, com seus amigos. E aqui a grande oportunidade, nesse depoimento do Everson, diretor do Senai, aqui conosco, você se apaixonar e falar, poxa, ele deu um toque para mim, poxa, eu gosto de jardinagem, nunca sabia que tinha uma tecnologia para fazer essas coisas. Então tá aí. E essas coisas, deixa eu perguntar, esses cursos do Senai são pagos, Everson? Olha, existem cursos pagos no Senai, mas a grande maioria é gratuita. Os cursos que nós chamamos cursos regulares, têm duração de 2 anos, são todos eles gratuitos no Senai São Paulo. E hoje em dia nós temos uma parceria tanto com o governo do estado como com o governo federal, onde ele patrocina a grande parte dos treinamentos que ocorrem dentro das escolas do Senai. Então, vagas para ensino gratuito tem bastante. Basta você procurar uma escola Senai no teu município ou aqui mesmo em Lençóis, que vocês vão obter informações de como estudar de forma gratuita. E existem também aqueles treinamentos que são pagos, né, são ressarcidos pela comunidade, que eles têm um foco mais específico, já são para a formação das pessoas que já atuam no mercado de trabalho e estão procurando um crescimento profissional, uma evolução dentro da sua carreira. É só uma pergunta mais pessoal para você. Pois não. Nós nem combinamos ela. Como é que você foi recebido na cidade de Lençóis Paulista? Assim, você chegou, assumiu o seu posto, como é que você foi recebido nessa cidade? Então, esse mês eu fiz 5 anos de Lençóis Paulista e eu tenho bastante orgulho de dizer que eu já me sinto um lençoense. Oh, que beleza. Eu fui muito bem recebido aqui, eu não conhecia ninguém. Apesar da minha família, meus pais serem oriundos de Pederneiras, que é um município bem próximo daqui,
Eu só conheci Lençóis Paulista quando eu vim para cá para fazer a entrevista de emprego aqui no Senai. Mas desde o começo a cidade foi bastante acolhedora, eu não tinha parentes e quando eu vim para cá, meu filho mais novo, Pietro, ele tinha apenas 7 meses. Minha esposa tinha que ficar sozinha em casa com as 2 crianças, então não é fácil no início, mas desde o princípio as pessoas de Lençóis Paulista nos receberam muito bem. Nós formamos amizades muito fortes aqui e que hoje me prendem à cidade. Eu não tenho interesse nenhum, nem eu nem minha família, de trocarmos de cidade, porque Lençóis é uma cidade bastante evoluída, uma estrutura tanto de educação, saúde, comércio muito interessante. A gente compara, está sempre visitando cidades aí para o estado todo e a gente percebe que Lençóis Paulista ela tem uma estrutura admirável, muito bem administrada, muito bem gerida pelos órgãos públicos e só me dá orgulho estar aqui. Que bom. E continue bem-vindo então, né? Agradeço. É gostoso a gente estar numa cidade onde a gente se sente, vamos dizer, amado, né? Bem recebido, isso faz toda a diferença. Bem, é o seguinte, nós já conversamos diversos assuntos e eu quero dizer aos nossos telespectadores e também aos jovens, você que sonha, eu quando falo jovem aqui, eu estou dizendo o pessoal da minha idade também aí dos 66 anos, tá? Então, o que Everson, a gente precisa fazer, que a gente passa ali aquela estrutura imensa ali do Senai e dá a impressão que parece que a gente não é bem-vindo lá, assim, porque parece que o pessoal não tem tempo de mostrar aquilo lá pra gente, né? E eu fico muito feliz, porque o dia que eu fui lá, o Ivan deixou seu setor e me conduziu pelo Senai, mostrando coisas assim que eu falei, meu Deus, eu não sabia que a minha cidade tinha algo dessa dimensão, né? Perfeito. A questão para você é o seguinte, para você dizer para o telespectador, o telespectador, o jovem, desde os seus 16, 17 anos, até o pessoal da minha faixa, é também bem-vindo lá, assim, para passear lá pelo Senai, para poder, tem gente lá que pode levar a gente não se sentir constrangido, porque veja bem, você está abrindo a porta à cidade, e eu quero enfatizar você, vá mesmo ao Senai de Lençóis Paulista, para você saber o que a sua cidade tem, né? Então você pode responder para eles se eles podem ir lá. Perfeito. Na verdade não é que podem, eles devem. Acho que eu venho de Campinas, uma cidade grande, e aonde o Senai de lá é muito procurado, mas ele não tem uma força talvez tão grande quanto aqui em Lençóis Paulista, porque somente aqui em Lençóis existe uma fábrica que produz para as outras escolas Senai. Aqui em Lençóis nós temos um laboratório de prestação de serviços que presta serviço para o país todo. Aqui em Lençóis nós temos cursos técnicos, nós temos cursos de aprendizagem industrial, nós temos cursos de formação inicial e continuada, que nem toda escola Senai existe. Então, você que é de Lençóis Paulista ou da região, escola, nós temos sim pessoas que estão prontas para recebê-los. Inclusive, é uma excelente oportunidade, agora em outubro, nós teremos um evento denominado Mundo Senai, onde todas as escolas Senai do país vão estar abertas para receber a comunidade. E com uma estrutura toda montada para que vocês possam conhecer toda a tecnologia que existe dentro da escola, tanto na parte profissional quanto na parte de educação, para que vocês tenham conhecimento de como funciona isso no mercado de trabalho, para que possam optar por um curso ou outro, mas que conheçam a escola e usufruam dela. Não são todas as cidades do estado ou do país que possuem uma escola Senai, mas com certeza todas elas querem. A gente conversa com os prefeitos da nossa região e outros diretores de outras escolas sempre comentam que as escolas que não têm o Senai lutam muito para conseguir uma escola lá.
E nós que temos a honra de possuir uma escola desse nível, desse gabarito, temos que utilizá-la ao máximo. Então vocês estão convidados a qualquer momento procurarem a nossa escola para conhecê-la por completo, e em especial agora nesse evento que ocorrerá em outubro, para que levem a família, os filhos. Tem o dia desse evento? Vão ser nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Então nós vamos iniciar mais para o início do próximo mês as divulgações. Essa divulgação ela vai ocorrer em nível nacional, porque todas as escolas estarão fazendo o mesmo evento, mas nós também faremos divulgação aqui no município, para que vocês aproveitem esses 3 dias para conhecer o que o Senai tem para oferecer para todos. Ok. Nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu quero deixar ao Everson uma oportunidade, né? Primeiro responder mais a última perguntinha, que é uma pergunta seguinte: como diretor do Senai, você disse que está com 34 anos, é bem jovenzinho. O que significa ser diretor do Senai para você hoje, numa representação dessa grandeza que você está dizendo que é o Senai de Lençóis, né? Por causa da sua fábrica, da sua formação, né? Criar essa tecnologia também até para ajudar outras escolas do Senai. O que é isso para você? Agora uma palavra do seu coração. O que é isso? Porque às vezes a pessoa está lá e diz, eu sou o tal, eu sou o bacanão, né? Eu mais eu, né? Não tem equipe não lá. É assim, não. Não, mas então, é isso que eu quero fazer. Perfeito. Na verdade, para mim é motivo de muito orgulho, de reconhecimento do meu trabalho. O que a escola gera, de fato, não é o que o diretor faz, mas sim o que todos os funcionários, hoje nós somos em 106 funcionários na Escola Senai de Lençóis Paulista, mais aproximadamente 60 prestadores de serviço, que exercem um trabalho de excelência, e por isso que a escola tem um resultado tão expressivo. Mas com relação à posição que eu ocupo hoje, de fato é motivo de muito orgulho e reconhecimento do meu trabalho, que me deixa muito satisfeito, e até um pouco, a gente fica um pouco não incomodado de um modo negativo, mas daquela necessidade de você estar sempre se preparando, sempre se atualizando, porque aumentam as responsabilidades e você precisa estar pronto para atendê-las. Sempre crescente, né? Exato. Então hoje eu tenho a tranquilidade de contar com uma equipe de profissionais de altíssimo gabarito, que aí, aproveitando a oportunidade e passando para todos vocês, se hoje a escola do Senai flui bem, é porque tem profissionais que foram muito bem qualificados e estão sendo continuamente. Então isso vale para todo mundo. Se hoje a gente adquiriu uma posição diferente, diferenciada, é porque houve muito preparo lá atrás. Então, eu deixo uma palavra para todos, que vocês precisam ter foco, precisam saber aonde querem chegar. E para isso, não adianta a gente querer ser um empresário bem-sucedido, não adianta a gente querer ser um profissional bem-sucedido, se a gente não se preparar para isso. E para você que está no mercado de trabalho, principalmente para você jovem, que tem interesse em ocupar posições importantes no mercado de trabalho amanhã, lembre que isso requer muito trabalho e muito estudo. Então, para ter sucesso não adianta. Poucos são aqueles que conseguem o sucesso apenas por sorte. A grande maioria consegue o sucesso em cima de trabalho. E esse trabalho, ele consegue uma eficiência maior quando você está preparado. E para isso é necessária educação. Então, aproveitem a juventude, a disposição física que vocês têm para estudar. Estudem bastante. Aqueles que ainda moram com os pais e que os pais têm condições de manter o sustento da casa, se preocupem em estudar, porque o restante, o sucesso profissional, acaba vindo por consequência e muito mais rapidamente. Você estava falando aí, me veio a memória aqui, só que eu não lembro o nome do pensador que dizia o seguinte: se você quer fazer alguma coisa, né,
E se fazer sempre a mesma coisa, você vai estar sempre no mesmo lugar. Então, você tem que mudar a sua rotina. E uma palavra final aqui do Everson, que eu achei muito impactante, que ele está dizendo o seguinte: eu, como diretor do Senai, não sou eu que faço o Senai acontecer, eu tenho 106 funcionários. Então, se você quer ser um vencedor na vida, lembra que você tem que entrar para estudar. É lógico que você vai encontrar outros colegas, você vai ter que ter um bom relacionamento para aprender a trabalhar em equipe. Isso que ele está dizendo é o seguinte: ele é um coordenador de um monte de pensadores. E se você não souber fazer isso na sua vida agora, enquanto você tem relacionamento, e você já tem relacionamento. Como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Qual é o seu relacionamento com o seu? É a sua primeira equipe na vida, não é mesmo? Com certeza. Então, se você vai bem aí, você vai ser um cara de sucesso. E eu quero que essa palavra do diretor Everson aqui do Senai seja uma inspiração para todos vocês. Você está ligado no programa Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. Eu quero agradecer muito a sua presença, essa fala aí. Não sei se quer dizer mais alguma coisa aos nossos telespectadores aí. Não, na verdade eu gostaria de agradecer a oportunidade. Fiquei muito honrado pelo convite. E eu pauto a minha vida em cima disso. Muita educação, muito respeito às pessoas e a fé em Deus, sem dúvida. Então nós agradecemos aí. Seja sempre bem-vindo aqui nessa TV, tá? Ok, agradeço. Você está ligado na TV Aliança, no programa Aprendendo a Empreender com o Empreendedor. E este empreendedor trouxe riquezas para a minha vida aqui, que eu estou entrevistando, mas eu só vou sugando aqui aquilo que é precioso, tá? Deus abençoe a sua vida, Amém. O seu trabalho ali, todos os seus colegas, leva o nosso abraço a eles, lá os 106 funcionários que geram essa beleza no Senai. E aqui nós estamos à disposição sempre. Ok. Olha, o assunto que eu vou falar para vocês agora é sobre mente milionária. Você já pensou nisso? Imagine você tendo uma mente milionária e sendo milionário. Andar naqueles carrões, poder viajar de jatinho particular, viajar o mundo. Puxa, se eu perguntar para você agora se você quer ou não, você vai me falar assim, motivador, tá louco? Claro que eu quero. Bem, mas para você chegar a ser milionário, algumas coisas você vai ter que mudar na sua cabeça. E por outro lado, você vai ter que ganhar 1 milhão para ser milionário. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tenho que ter muito dinheiro para ser milionário. Não é isso. O milionário, ele com R$1 milhão em imóveis, em patrimônio, ele já é milionário. Então, muitos de vocês aqui já têm mais de 1 milhão em imóveis, não tem? Ou guardado, então você já é um milionário. Se você tem R$999.099, você ainda não é milionário, falta R$1. Com R$1 você é milionário. Bom, mas como chegar a ser um milionário ou ter muito dinheiro? Bem, eu não tenho aqui uma fórmula, mas eu sei como os milionários pensam. Os milionários, eles têm todo um jeito diferente de pensar e de acreditar. Por exemplo, os milionários, você sabia que a maioria dos milionários, eles não gastam dinheiro como você gasta, nas devidas proporções? É verdade. Que tem uma frase que diz assim, ninguém chega a ser milionário
gastando como milionário? A primeira coisa, gente, é você começar a mudar os seus pensamentos. Se eu falo aqui, olha, você vai ser um milionário, você vai ter muito dinheiro, você fala assim, puxa, mas eu só ganho 5 mil reais por mês, eu só ganho 2 mil reais por mês. Olha só, você está se auto-sabotando, você está se sabotando, está me entendendo? Por quê? Porque se você condiciona a sua mente a pensar que você não pode, é o que vai acontecer. Agora, para chegar a ser um milionário ou ter várias coisas na sua vida, você vai ter que começar a se permitir ter isso. Então, como nós estamos falando aqui do tema mente milionária, você tem que começar a pensar e começar a agir como se já fosse um milionário. Entendeu? E isso, gente, funciona para tudo na vida. Se você quer chegar a ser alguma coisa, você tem que começar a andar com pessoas que são esta coisa e a se comportar desta maneira que essas pessoas se comportam. Entendeu? Então, eu vou te ensinar algumas coisas aqui, eu vou lhe passar algumas coisas aqui, que você vai começar a pensar de uma maneira diferente. Quer ser milionário? Então presta atenção. Você sabia que para esse processo não importa se você tem muito dinheiro ou não? Não importa se você mora em São Paulo, se você mora na China, se você mora em qualquer outro país. O importante é você condicionar a sua mente. Eu quero dizer que você, a partir de agora, vai começar a se permitir a pensar que você vai chegar lá. Esse é o primeiro passo. E o mais importante de tudo, o mais importante do processo, é que não importa o quanto dinheiro você tenha. O que importa é como você administra o seu dinheiro. Gente, eu não vou fazer palestra aqui de administração de dinheiro, não. Eu só estou dando uma dica. O meu negócio é motivação. Eu quero que você pense, mude os seus pensamentos. Então, se você tem pouco, comece a administrar esse pouco. Porque você administrando esse pouco, a sua mente vai começar a se programar para que você tenha muito. E a sua mente, ela também te auto-sabota. E sabe por quê? Porque se você começa a gastar mais do que você ganha, ela vai entender sempre que nunca vai ser o suficiente. Então o que vai acontecer? Se você ganhar R$1.000 e gastar 1.100, a tua mente vai entender que você é um exímio gastador. Está me entendendo? O que você tem que começar a fazer a partir de agora? Administrar o seu dinheiro. Você ganha 1.000, gente, gasta menos, sabe? Você ganha 5.000, gasta 2, 3. E uma coisa que é muito bacana, que nas minhas pesquisas eu comecei a também fazer e praticar, e eu quero passar isso para vocês. Olha, isso funciona muito bem. Por exemplo, você abre uma conta, e não pode ser imaginária não, tem que ser uma conta de verdade. Abra 2 contas. Essa conta aqui é para a sua independência financeira. Você vai depositar dinheiro lá, todo mês, ou todo dia, um pouquinho, bastante, você vai depositando. E nessa conta, que é a conta da sua independência financeira, você não mexe. Você vai só depositando, não tira nada. Mas o seu cérebro também, ele tem que entender que você tem que também desfrutar do dinheiro que você ganha. Então você vai criar uma outra conta e vai depositar dinheiro lá também, chamada, é assim que eu chamo, conta da diversão. Como é que vai funcionar essa conta da diversão? Vai funcionar assim, você vai depositar um dinheiro lá e vai usar aquele dinheiro, vai torrar aquele dinheiro todo. Você determina o quanto. Mas você tem que gastar, todo mês tem que zerar aquela conta. E aí o outro mês você começa a depositar e vai gastando.
Lembre-se, você tem a conta da independência financeira que lá você não mexe. E essa conta aqui é da diversão. Então, nessa conta de diversão, você vai gastar tudo ali, com coisas que você gosta. Toma sorvete, sai para viajar, vai para um outro país, enfim, o que você quiser. Troca a roda do carro, enfim, o que você quiser. O que vai acontecer com a sua mente? Ela vai se condicionar. Ela vai entender que você tem a conta de independência financeira, então que você está guardando. E você tem a conta de diversão. Porque, gente, o milionário não é aquele que tem muito dinheiro, não. É aquele que sabe administrar o dinheiro, mas é aquele que sabe se divertir com o dinheiro e aquele que é independente financeiramente. Milionário é aquele que é financeiramente independente. Quem é que não busca pela independência financeira? Entendeu? Então eu vou te mostrar agora alguns fatores para que você possa reprogramar a sua mente. Gente, tem que acreditar. Fazer acreditando, tá entendendo? E o que eu vou fazer agora vai reprogramar a tua mente. Primeiro, você tem que administrar o que você ganha. Não importa o quanto você ganhe, o importante, o que mais importa é que você administre bem. Ganha 1.000, gasta 600. Põe na conta de independência financeira os 400. Ganha 5.000, da mesma forma. Estipule um valor para diversão e um valor para independência financeira. Assim, você vai estar administrando bem o seu dinheiro. Entendeu? Outra coisa, você quer ser milionário de verdade? Leia sobre os grandes milionários. Tente entender como é que eles pensam. Se comporte da maneira que eles se comportam financeiramente falando. O que você acha que tem gente que pega R$1 e faz desse real 5.000 reais? Assim, rápido. Porque eles pensam diferente. Eles agem diferente. E é isso que a partir de agora eu quero que você comece a fazer. Gente, eu uso essa frase aqui. Eu posso, você pode. E é verdade. Eu pauto a minha vida nesta frase. Porque quando você começa a entender que você pode, e isso, gente, o dinheiro é um assunto tão complicado que tem gente que acha que nunca vai ter dinheiro. E se você acha que nunca vai ter dinheiro, você nunca vai ter. Então, começa a se permitir. Começa a entender que você pode ter a mesma coisa que aquela pessoa que é milionária, bilionária tem. É tudo uma questão de como você pensa, como você age. Os milionários têm um segredo. Os milionários têm um segredo. Qual que é o segredo? Administrar bem o dinheiro. E se permitir ter mais dinheiro. Entende? Você tem que se permitir. Quando você se permite ter mais dinheiro, o dinheiro vem para você. Então eu quero deixar bem claro aqui. Se você quer se tornar um milionário, é possível. Porque você viu tanta gente que saiu do nada e de coisa nenhuma montaram um império. Para a gente encerrar esse tema aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa para ficar aí na sua mente. Que os milionários, eles jogam no mercado financeiro para vencer. E os pobres, estou falando de mente pobre, eles jogam para não perder. Os milionários jogam para ganhar. Os de mente rica e os de mente pobre, eles jogam apenas para não perder. Esses são alguns segredos da mente milionária. É isso, gente. Eu posso, você pode.